Olá, bem-vindo! Neste novo vídeo da Universidade de Estudos Avançados, nós vamos conversar sobre o que é máquina e o que é matéria, segundo o método MacGregor. A matéria humana, nosso corpo, é um composto intrincado que está em constante movimento. Ela é dinâmica e nunca para. Esta matéria, evidentemente, precisa de combustível para se manter em movimento e precisa de centrais de comando para distribuir as funções internas. Essa central de comando conhecemos como máquina, que é o encéfalo. Assim, segundo o método MacGregor, somos divididos em máquina, que é unicamente o encéfalo, e matéria, que é todo o resto do corpo. O encéfalo tem 3 compartimentos principais: os hemisférios esquerdo, direito e o cerebelo. É neles que se dá as principais funções de comando. Principais, mas não todas. Nesta visão, estamos sendo um tanto mecanicistas em mostrando que a máquina e a matéria humana são objetos físicos, densos, os quais exigem uma manutenção muito semelhante às máquinas industrializadas. Desde sempre, a humanidade se dedica a tentar compreender o que é a vida, o que mantém a matéria em funcionamento, o que anima as suas funções. Por causa da dificuldade de entender plenamente este conceito de vida, muitos cientistas de várias áreas, muitos filósofos e também muitas religiões traçaram teorias ou experimentos que tentam explicar, trazendo um pouco de luz sobre o assunto. Você já deve ter ouvido falar sobre a programação, referindo-se ao humano, dizendo que ele é programado. O humano foi programado e continua sendo. Esta é uma premissa bastante referida pelo Dr. Wilson MacGregor, nosso mestre. Nós nos achamos autônomos e pensamos que decidimos por nós mesmos, mas, na verdade, qualquer decisão que tomamos ou escolha que fazemos é baseado em vários fatores intrínsecos e muitas vezes desconhecidos, gravados em nós. Esses padrões que regem nossas escolhas estão relacionados às informações registradas no genoma. Estão também relacionados a padrões socioculturais e comportamentais. Para facilitar o entendimento sobre como isso acontece, o mestre costumava usar como exemplo a teoria sobre a tábula rasa, com algumas modificações feitas por ele. Vou explicar. A tábua rasa é isso, uma tábua. Isso nós somos nós quando nascemos. Nessa tábua estão inseridos diversos tipos de programas que determinam grande parte dos nossos comportamentos e padrões. Uns deles são baseados na genética que carregamos na matéria. Outros são baseados em um outro tipo de genética, digamos uma genética social e ambiental, que são as heranças que trazemos como espécie, baseadas no meio em que estamos inseridos e em toda a história da humanidade. Outros programas são inseridos ao longo da nossa formação. Existem 2 tipos de registros marcados nessa tábua: os que são feitos em baixo relevo e os que são feitos em alto relevo. Os de alto relevo são programas mais novos que não criaram raízes muito profundas. Já os de baixo relevo, eles estão encalacrados, eles estão gravados na tábua, eles são profundos e antigos. Toda essa informação gravada na tábua, gravada em nós, não determina o que somos, mas determina o que fazemos, porque eles regem os nossos comportamentos. Por exemplo, o idioma e a fala. Os primeiros rudimentos de uma pronúncia de palavras acontecem depois de o bebê observar o seu meio, com todo o interesse e curiosidade natos. Por que dizemos nato? Ora, porque nascem conosco. Esse é um mundo diferente, é cheio de coisas que nunca vimos, e como necessidade de sobrevivência temos de aprender sobre esse mundo, esse meio em que fomos inseridos. Observar uma bola e ouvir as pessoas dizendo bola, o bebê pronuncia a palavra. Quem decidiu se era mesmo uma bola? Os adultos que ensinaram? A criança que copiou? Não. É uma convenção muito mais antiga. O bebê apenas incorporou essa palavra associando-a a um objeto.
Incorporação que, por conseguinte, os adultos já fizeram em seu período infantil e agora só passaram à frente. Isso é um exemplo de um programa. O idioma em que esse bebê é condicionado é aquele relacionado ao meio em que vive, ao país em que nasceu e aquele a que os adultos ao seu redor usam para se comunicar. Na cabeça dessa criança, antes de aprender algumas palavras, ele pensava nesse idioma? Ele pensava em palavras pronunciadas nesse idioma? Não. A partir desse momento de programação é que seus pensamentos serão feitos nesse idioma. Consequentemente, depois também será a sua fala. Assim, eu, hoje, como adulta, tenho certeza de que isso é uma bola. Porque eu fui programada de que era uma bola. Mas, e se um adulto tivesse me ensinado de que isso era uma cadeira? Veja o que torna esses programas mais profundos ao longo do tempo é toda a carga que eles carregam. Uma palavra, ela deixa de ser apenas uma palavra, porque existe um significado nela, ou seja, a palavra passa a carregar um conceito junto. Evidentemente, alguns programas são necessários para a manutenção da vida, da existência humana, para a convivência social. Nós não vamos falar hoje sobre eles e nem vamos analisá-los de per si. Mas, em admitindo que alguns programas precisem ser removidos ou modificados, como vamos fazer isso? Os de alto relevo, eles podem ser aparados, lixados, uma coisa bem mais simples de fazer. Mas, e os de baixo relevo? Esses não. Esses são bem mais difíceis de serem mudados e praticamente impossíveis de serem removidos sem um dano em toda a estrutura. Nós nos achamos tão espertos, com um intelecto desenvolvido, com o encéfalo exercendo a função de pensamento. Entretanto, veja como somos primitivos. Quando sentimos fome, nós só conseguimos pensar em comida. Nosso corpo pede alimento e nossos pensamentos se restringem em como vamos conseguir a comida. Quando o corpo sente sono, não conseguimos manter o foco. Não conseguimos continuar desempenhando as atividades de forma adequada até o momento em que apagamos. Quando o corpo sente desejo sexual, nos tornamos eróticos em nossa conquista, com os sentidos todos direcionados em como vamos perpetuar a espécie. Isso mostra um tipo de programação bastante profunda, a dos genes, e eles imperam sobre o pensamento e sobre o intelecto. Claro que o humano não deve ficar sem programas. A ideia não é essa, deixá-lo vazio. Até porque, vazio, ele não terá referências para viver neste universo. Não estamos falando aqui naquilo que as pessoas chamam de lavagem cerebral. No vídeo da semana passada, falamos sobre os bons costumes e como esses costumes antropológicos regem nossa convivência social. Veja que nem eles funcionam se nós não tivermos programas. Hoje, porém, o que nós queremos conversar é que para haver uma evolução, ou para haver usar uma palavra melhor que o mestre sempre preferiu, para haver um crescimento em escala evolutiva, o humano precisa aprender a identificar os programas que estão rodando na sua máquina, para que depois dessa identificação ele possa distinguir daqueles que lhe influenciam beneficamente daqueles que estão sendo um entrave e uma limitação. Porque os programas, ao mesmo tempo que determinam o comportamento pelo bem e pela ordem, também criam bloqueios e servem para a autodestruição e destruição no meio. Nós vamos falar mais profundamente sobre os programas em uma outra ocasião. Então, veja que deixamos a tábua de lado e passamos a falar em software. O programa está gravado como em uma tábua, para usarmos de exemplo, mas para entendermos o processo, porém eles são como softwares, são semelhantes aos de um PC. Estamos lidando com uma situação de forma bem mecânica, não estamos falando em metafísica nem relegando o assunto ao sobrenatural, pois tudo funciona de forma material mesmo. O que acontece de diferente entre o nosso encéfalo e um PC é que o PC é uma máquina com componentes feitos de metal, plástico, e a nossa máquina, ou nosso encéfalo, tem componentes feitos de matéria orgânica, como células biológicas. Porém, a ação deles é semelhante. Eles fazem ligações elétricas, eles descartam lixo, eles usam a lógica da programação para computar os dados. Então,
Para que o humano consiga lidar com os programas, ele precisa de um preparo mais avançado. Isso para que ele consiga desinstalar ou modificar um programa. E também para que ele consiga instalar um novo programa. E desinstalar um programa não é uma tarefa fácil, é penosa. Temos de agir como hackers às vezes, porque nós não viemos com o botão desinstalar e não conhecemos de praxe a arquitetura do software porque ele não foi criado por nós. Agradeço a sua companhia durante este tempo e convido para acessar o nosso site e acompanhar as atualizações. Até semana que vem.